O Roda de Entrevista conversa hoje com o senador paranaense Álvaro Dias, pré-candidato a presidente da República. Senador, o senhor nega, mas o empresário Amir Assad afirma ter repassado dinheiro para o senhor para enterrar a CPI de Carlinhos Cachoeira. Daqui a pouco eu quero que o senhor responda isso para a gente. A resposta a essa e outras perguntas daqui a pouquinho. Está no ar o Roda de Entrevista, hoje em uma edição especial. Em rede conosco, além das rádios Brasil Central AM e FM, a TV Educativa de Cascavel. Portanto, uma boa noite para você aí no Paraná que está nos assistindo. E hoje nós recebemos, como disse agora há pouco, o senador Álvaro Dias, que é pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, o antigo PTN. Vamos falar de vários assuntos: Lava Jato, corrupção e esquemas de propina, além de eleições e alianças. Colaborando com nossa entrevista, as colegas Cileide Alves, da Rádio Sagres 730, de Casa Nova, né, Cileide? Exatamente. Muito boa noite, bom estar com a gente aqui de novo. Boa noite, é um prazer. E Bruna Aidar, do Jornal Popular, a nova geração do jornalismo, também ocupando seu espaço. Bruna, muito boa noite, muito bom estar com a gente aqui. Boa noite, obrigada pelo convite. Lembrando que você pode fazer suas perguntas pelo WhatsApp, 99673-4567. Senador Álvaro Dias, finalmente a pergunta. Explica pra gente, esse Amir Assad, o empresário, afirmou, a revista Veja publicou, que só teria recebido dinheiro, 5 milhões de reais, para engavetar a CPI de Cachoeira. O que aconteceu de fato, senador? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Você me desculpa, mas a pergunta foi mal colocada. Vamos lá. Porque não foi isso que a revista publicou. A revista publicou e-mail, um ou dois e-mails, né, desse cidadão tentando achacar dinheiro de uma empresa, usando meu nome, dizendo que era preciso fazer isso. Agora eu quero dizer aqui... O senhor não conhece esse cidadão? Não, eu quero dizer aqui o seguinte: ninguém ousaria me propor nada escandaloso, porque se alguém ousasse, eu chamaria a polícia e colocaria na cadeia. E mais, qualquer cidadão, por menos letrado que seja, que ler o texto publicado na revista, vai verificar que é exatamente o que eu disse: um cidadão tentando achacar dinheiro usando meu nome. Hoje, antes de sair de Brasília, eu recebi do advogado o e-mail, do meu advogado, um e-mail trazendo a informação da Polícia Federal. Eu não sou investigado. O fato não é verdadeiro. É um achincalhe, é uma afronta. Jamais em toda a minha vida eu fui tão injustiçado por uma manchete descabida, mentirosa, caluniosa como dessa feita. Os fatos desmentem a insinuação. Quem acompanhou a CPI sabe como agir nesta CPI. É evidente que tratou-se de um esquema sórdido, organizado, para desconstruir uma imagem, uma tentativa de colocar todos no mesmo lamaçal da corrupção que se implantou no país nos últimos anos. Senador. Não, calma lá. O que eu tenho que dizer é o seguinte: todos os blogs que publicaram essa inverdade, essa mentira, se não retirarem, serão processados por danos morais. Serão processados por danos morais todos os sites e blogs que divulgaram essa manchete mentirosa, se não retirarem, porque a minha honra jamais será dilapidada por quem quer que seja. É o meu compromisso combater a corrupção, sempre foi. Se eu não puder combater a corrupção e se não puder preservar a minha honra, eu não tenho nada a fazer na política, eu vou embora para casa, cuidar da minha vida. Se desejam isso, se querem todos no mesmo lamaçal de corrupção, querem destruir o país. Perfeito. Nós não somos todos iguais.
Eu sou diferente. Senador, Eu não sou igual. Eu não sou igual. Quer fazer uma pergunta para o senhor? Senador, em 1989 nós vivemos uma situação muito parecida com a que nós estamos vivendo hoje, um período de desesperança muito grande. Na época, o senhor foi pré-candidato a presidente da República pelo PMDB, não conseguiu disputar a eleição, mas o senhor participou ativamente daquele processo eleitoral. E hoje, esse tema honestidade, segundo a pesquisa divulgada hoje, divulgada ontem, uma pesquisa do IBOP, para 87% dos entrevistados, esse é um tema importante. O senhor vê semelhanças entre a situação que a gente vivencia hoje e 1989 e como sair dessa situação de desesperança, de desalento? Realmente você tem razão, o grande desafio hoje é vencer a descrença. Há uma descrença generalizada, é reviver a fé perdida na estrada do descrédito. Esta é a missão principal de quem ousa hoje se apresentar como candidato à presidência da República. É uma eleição muito parecida com aquela. Inclusive sem pela dúvida. Quantidade de candidatos? Eu não creio que tenhamos tantos candidatos nesta. Eu imagino que até a convenção muitos desistirão da candidatura. Mas, de qualquer forma, mesmo que tenhamos um número exagerado de candidatos, esse é o tema central. O que diz a pesquisa? Que a população quer experiência administrativa e honestidade. As pessoas não fazem, muitas vezes, a leitura correta do que se passa na sociedade brasileira e ficam imaginando outras alternativas. Mas, quando você lê a pesquisa, o que quer o eleitor? Honestidade, porque fala em passado limpo, e experiência administrativa, porque sabe dos problemas. Os brasileiros conhecem o drama que estão vivendo hoje, em consequência desse sistema corrupto e incompetente que se instalou em Brasília, foi institucionalizado em Brasília e foi transplantado para estados e municípios. A geração do senhor está encerrando um ciclo pós-redemocratização. Essa geração, ela, para usar uma expressão do Verfor, ela esclerosou-se como esclerosou a geração de 30 e na década de 60? Na verdade, esse sistema fracassou. Esclerosou, sim, o sistema esclerosou. A substituição desse sistema é que eu chamo de refundação da República, que é o carro-chefe da proposta que pretendo apresentar durante esta campanha eleitoral. Que sistema é esse? É o sistema do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, do toma lá da cá. É esta fábrica de escândalos, de corrupção e matriz de governos incompetentes. E eu disse que ele foi institucionalizado em Brasília, mas foi clonado e transplantado para estados e municípios brasileiros. Portanto, ele disseminou a corrupção e a incompetência. Abriu portas para a corrupção. Senador. Por essa razão, eu creio que a população está exigindo a substituição do sistema. E olha, tem razão, porque se esse sistema prevalecer, o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades. O cofre público, ele está esvaziado exatamente por esse sistema, que esse é o sistema que rima promiscuidade com governabilidade. É o pretexto, é preciso rimar governabilidade com promiscuidade. E eu não penso assim. Eu acho que é possível governar o país sem esse balcão de negócios. O senhor mencionou a quantidade de candidatos pré-candidatos à disputa desse ano. É um dos candidatos do chamado centro. Não se posiciona nem muito à esquerda, nem muito à direita, mas está ali num grupo que envolve, por exemplo, um candidato tucano, o Geraldo Alckmin. E existem conversas, inclusive, de que o senhor poderia, por exemplo, ser o vice dele. O senhor vai com a candidatura realmente até o final, vai ser o candidato, ou existem essas negociações? Olha, em 2010 eu esperei que alguém propusesse o rompimento com esse sistema. Em 2014, novamente. Nem em 2010, nem em 2014. Agora eu tenho o dever de propor o rompimento com esse sistema.
Não tenho nada contra o Alckmin. Tenho contra o sistema que ele adota. Mas ele faz parte desse sistema que o senhor critica. Ele é um arauto do sistema, como todos os que colocam o balcão de negócio para governar. Loteiam os cargos. Dê nomes para a gente. Nome de quem? Nomes desses arautos, além do Alckmin. Todos esses. O Michel Temer hoje é o principal arauto. Veja o governo que ele montou, que ele constituiu, desde a posse do presidente Lula, no seu primeiro governo. Quando ele constituiu a sua equipe, eu vi que não ia dar certo. Porque ele fez exatamente essa composição com partidos políticos que passaram a indicar ministros, dirigentes estatais. Aí surgiu o mensalão, surgiu o petrolão, o assalto aos fundos de pensão, os sanguessugas. Foram surgindo os escândalos, exatamente na esteira desse sistema corrupto, da divisão do bolo, o chamado presidencialismo de coalizão. É só você olhar os governos estaduais que praticam esse modelo. Não há necessidade de citar nomes, porque é quase que regra geral. Até a imprensa assimilou com muita tranquilidade esse sistema. Porque ela noticia sem constrangimento quando determinado partido indica determinado ministro como parte do seu lote nesse grande loteamento. Portanto, o sistema se tornou o costume, o hábito, a prática. E eu repito, com esse sistema, o Brasil não vai alcançar índices de desenvolvimento compatíveis com a grandeza do seu povo. Por isso, a substituição desse sistema é a nossa principal missão. Reformar a República, como o senhor pretende, é uma coisa complexa e leva muito tempo. E nós temos que ir para o primeiro intervalo. Então, eu peço a gentileza para o senhor e para as meninas para a gente ir para o primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Hoje, roda de entrevista especial, recebendo o senador paranaense presidenciável Álvaro Dias. Voltamos depois do intervalo. Um mundo de descobertas. Hora de saber um pouquinho do que está acontecendo aqui no Brasil e pelo mundo afora. As notícias que fazem parte do seu dia a dia. A gente quer mostrar a realidade. Em um jornal que fala a sua língua. E é bem legal, é muito legal. Repórter Rá-Tim-Bum. Notícias e histórias que acontecem aqui e no resto do mundo. Estreia dia 25, 15 para 5 da tarde. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Roda de entrevista especial desta noite tem como convidado o senador paranaense Álvaro Dias, ele que é pré-candidato a presidente da República pelo Podemos. Pois bem, primeira pergunta de telespectador através do WhatsApp, senador. Pergunte ao candidato se a corrupção começou com o PT. É uma pergunta do João Rosa. Não, a corrupção é antiga, né? Histórica. Veio de 22 de abril de 1500. Exatamente, quando os portugueses chegaram, mandaram principalmente os bandidos para cá. Mas é óbvio que ela foi institucionalizada no início do governo do PT, ela foi oficializada, exatamente porque entenderam que era necessário adotar um esquema complexo e sofisticado de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo.
Aliás, essa foi a definição do Procurador-Geral da República, Antônio Fernando, quando denunciou os 40, encaminhando para o Supremo Tribunal Federal um complexo e sofisticado esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo. O objetivo, portanto, era a perpetuação no poder, ou um projeto de longo prazo. Mas é evidente que toda vez que se coloca um projeto de poder sustentado pela corrupção, abre também a perspectiva do enriquecimento ilícito das pessoas. A Operação Lava Jato vem revelando com toda a crueza o drama que o Brasil viveu. Eu tenho dito algo que pode ser considerado tosco, até contundente, talvez demais, mas aqueles que assaltaram os cofres públicos no país não são apenas ladrões, são assassinos. Porque há os que morrem nos corredores dos hospitais, doentes e abandonados, sem assistência, porque os recursos foram desviados para contas bancárias dos barões da corrupção no país, alguns hoje presos. Aqueles que morrem também alvejados por balas da violência nas ruas das grandes cidades ou das pequenas cidades. Essa semana fui a Aracaju, em Sergipe, a manchete do jornal: Aracaju, a 18ª cidade mais violenta do mundo. Portanto, essas pessoas que morrem pela violência são vítimas também do roubo, desse assalto que se praticou contra os cofres públicos do país. Daí a importância dessa Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato pode ser o marco de um novo rumo na história do nosso país. Não que a corrupção vai acabar, mas certamente será mais difícil praticar a corrupção a partir da Lava Jato, sobretudo se realmente nós implantarmos uma nova justiça no país. Para que isso ocorra, falta apenas acabar com o foro privilegiado. O foro privilegiado é uma excrescência, é um escárnio, porque ele coloca alguns brasileiros num patamar protegidos por um guarda-chuva da impunidade. O foro privilegiado é esse paraíso da impunidade. Basta ver agora, com a Operação Lava Jato, quantos mandatos, quantos políticos ou quantas autoridades detentoras de mandato foram presas. Até agora, nenhuma autoridade detentora de mandato. Os que perderam o mandato foram para a cadeia. Então, para que nós possamos comemorar a inauguração de uma nova justiça no Brasil, é preciso acabar com o foro privilegiado. Senador, o senhor falou em quebrar o sistema, mas nós sabemos que a eleição de um presidente não quebra sistema, porque a hora que ele tomar posse, ele vai ter o Congresso Nacional, ele vai ter construir uma relação de governabilidade com o Congresso Nacional. Como quebrar um sistema se todo esse aparato que o senhor falou, que sustenta a Lava Jato, que sustentou o Mensalão, que sustenta os esquemas de Cachoeira, que sustenta outros esquemas nos estados, né, que o senhor falou, como que um presidente da República pode se eleger com essa promessa de quebrar o sistema? Olha, a pergunta é importante, ela não pode faltar. Quando se faz essa proposta de substituir o sistema, tem razão em perguntar como. Aliás, qualquer proposta de candidato tem que vir acompanhada dessa indagação. Você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Só emendando nesse raciocínio do senhor, eu acho que tem já a ver na resposta, o Celso Assis. O senhor disse que tem a intenção de reformar o sistema pela redução do Estado e eliminando privilégios. Por que começou a ser pautado só agora? Olha, bom... Já emendando, né? Emendando. Então eu vou lá primeiro, depois eu venho aqui. Bom, como fazer isso, né? Invertendo o processo atual. Então o presidente da República se elege, leva suas propostas ao Congresso e negocia. Balcão instalado, compra voto, consciência, partido político, vai à empresa privada, traz para abastecer o propinoduto, e aí surge Mensalão, sanguessuga, Petrolão, etc. No nosso caso, a inversão do processo se dará da seguinte forma: o presidente da República apresenta o seu pacote de mudanças e vai à sociedade primeiro. Eu digo que 50% é gestão e 50% é comunicação. A administração pública no Brasil hoje é assim, no meu modesto ponto de vista. Então, um presidente que tem a capacidade de se comunicar com as pessoas e convencê-las de que as suas propostas são benéficas e não nocivas ao país.
tendo a adesão da população, a população é a maior arma que tem um governante. Com o apoio da população, terá o apoio do Congresso. O Congresso não rema contra a correnteza, não rema contra a maré. Eu dou um exemplo. O Plano Real deu certo, foi um grande sucesso, porque foi bem comunicado. Se tivesse sido mal comunicado, não teria sido êxito. Outros planos também foram elaborados tecnicamente com correção. No entanto, fracassaram porque não houve boa comunicação. Agora, em relação aos privilégios, não é só agora. Faz 27 anos, agora dia 15 de março, é hoje? É amanhã? Amanhã, né? Hoje amanhã, é 14. eu comemoro 27 Isso, anos que deixei o governo do Paraná. 27 anos. Então, há 27 anos, eu não recebo a minha aposentadoria de ex-governador, que é um direito líquido e certo. Eu teria recebido, na soma, mais de 11 milhões de reais até hoje. É uma renúncia em respeito às pessoas que confiam em mim. Há mais de 10 anos eu não recebo auxílio moradia, R$ 5.500 por mês no Senado, e não recebo a verba indenizatória, R$ 15 mil por mês. Portanto, quem quer combater privilégios dos outros precisa primeiro abrir mão dos seus próprios privilégios para ter autoridade. O senhor não acha que está havendo uma inversão do eixo, não do senhor, do nosso sistema político, quando o político precisa de reiterar que abre mão de direitos, que abre mão de privilégios, quer dizer, não deveria ser o normal, repito, em relação ao sistema, não a pessoa do senhor. O normal deveria não existir privilégio. Se nós queremos refundar a República, nós temos que partir do pressuposto que a República que temos mais se parece com um império, onde uma casta de privilegiados governa o país, explorando o esforço coletivo, o sacrifício de trabalhadores e empresários para preservar os seus privilégios. Então, se nós queremos refundar a República, promovendo reformas importantes, comecemos pelo andar de cima, onde estão as autoridades. Este é o exemplo que tem que se oferecer para invadir depois os andares de baixo com reformas importantíssimas, que certamente não agradarão a todos os brasileiros. Mas com a noção de que essas reformas são fundamentais para que o país seja recolocado nos trilhos do desenvolvimento, obviamente, um presidente da República que tenha credibilidade conquistará a confiança da população para executá-las. Senador, a que reformas especificamente o senhor se refere? À Previdência, mas também existe uma previsão de uma reforma, por exemplo, tributária no Brasil, que é uma demanda bastante urgente aí de vários setores da sociedade? Bem, como eu digo que tem que começar no andar de cima, então eu começaria reforma política e reforma do Estado, paralelamente. A reforma do Estado para transformar o Estado perdulário de hoje, com paralelismos, com superposição de ações, um Estado gastador, que aplica mal o recurso público, que não estabelece a relação correta do custo-benefício do investimento realizado, tem que substituir esse Estado, enxugando-o. Aquela expressão bem conhecida, menos Estado e mais sociedade. Eu acolho essa tese de menos Estado e mais sociedade. Portanto, a redução das estruturas. Nós temos 149 empresas estatais, 30% delas foram empresas criadas durante o governo do PT, muitas como cabide de emprego. Essas empresas têm que ser privatizadas. É evidente que preservando as empresas estatais. O senhor é a favor de privatizar? Eu sou favorável à privatização no entorno, na periferia. O controle tem que ficar com o poder público, porque se nós privatizarmos, ela não deixará de ser estatal. Certamente será uma estatal com outro idioma. Ao invés de falar português, vai falar chinês. Deixa eu entender. Portanto, o senhor está defendendo privatizar, seria o quê? Seriam as distribuidoras da Eletrobras e manter a Eletrobras estatal? Aquelas o mesmo cabe para a Petrobras. A Petrobras, inclusive e principalmente. Empresa estratégica, soberania nacional, segurança nacional, setor de energia é fundamental. Nós não podemos ser reféns do interesse estrangeiro. A Petrobras falando chinês ou falando norueguês, lá na Noruega a empresa é estatal. E dá muito certo e é lucrativa. Por que nós vamos entregar uma empresa como a Petrobras, que pode colocar dinheiro no caixa do governo para atender educação e saúde,
porque é uma empresa fantástica. Ela foi assaltada, na verdade, ela foi privatizada pela corrupção. E nós temos que restatizá-la agora, arrancá-la das mãos sujas de corrupção dos que a assaltaram nos últimos anos. Senador, o senhor vai É voltar... isso que tem que fazer um governo sério. A empresa tem que ser qualificada tecnicamente. São os técnicos qualificados que devem dirigir a empresa e não políticos nomeados para assaltar os cofres públicos. O senhor está entendendo, o senhor vai votar contra o projeto do governo parece que hoje formou-se uma comissão na Câmara para exatamente propor a formatação da votação da proposta de privatizar a Eletrobras. Então o senhor vai votar contra esse projeto? Principalmente agora. Por quê? Hoje você não consegue vender um imóvel. Você vai vender um apartamento, o comprador vai querer comprar na Bacia das Almas. E vai pechinchar, né? E vai pechinchar e muito. As nossas empresas estatais também estão super desvalorizadas nesse momento. É presentear os compradores. E olha, qual é o desespero? É obter renda extra. Vender uma estatal agora com prejuízo. Já se vendeu aí hidroelétricas com prejuízo. É vender com prejuízo na Bacia das Almas, como se diz popularmente, para reunir mais alguns recursos para tapar os buracos que foram abertos pela incompetência e pela corrupção. Eu não posso concordar com isso. Neste momento, não. Um governo sério, que reabilite as esperanças da população e que reabilite, inclusive, a credibilidade do poder público no país, deve privatizar mais de uma centena de empresas estatais federais, além das estaduais, mas preservando o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que são instrumentos preciosos na alavancagem do nosso desenvolvimento econômico. Nós não podemos ser reféns do sistema financeiro. Imagine um agricultor sem o Banco do Brasil. Correto. É evidente que essas instituições são preciosas para o desenvolvimento nacional. Senador, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta continuando essa conversa com o senhor, expondo os seus planos de governo e o que o senhor pretende fazer, caso eleito, para reformar o Estado brasileiro. O Roda de Entrevista nesta quarta-feira, especial com o senador paranaense e candidato a presidente da República, Álvaro Dias. Voltamos em instantes. O Brasil vai sediar o Fórum Econômico Mundial. Dias 13, 14 e 15 de março, líderes empresariais, políticos de renome, organizações não governamentais, acadêmicos, religiosos e representantes da comunicação e da mídia digital. Todos reunidos na busca de soluções para o crescimento global. Propostas que levem a uma sociedade mais justa e democrática, com fortalecimento das ações de cidadania. A TV Cultura é a emissora oficial do Fórum Econômico Mundial e terá uma programação especial dedicada ao evento. Fórum Econômico Mundial 2018, só na Cultura. A minha avó disse que tá faltando água. Desde quando falta água nesse mundão velho de guerra, senhor? Isso é mais do que um sinal de alerta. E o que você vai fazer? Economizar. Ainda bem que aqui no sítio a gente economiza. A água, sabendo usar, não vai faltar. Agora eu entendi direitinho. Sem água não dá pra viver, sem água não dá não. A gente vira areia e morre espalhada no chão. Economizar água é cuidar do planeta. Essa conversa toda tá muito boa, mas me deu uma vontade de fazer xixi. Ai, ai, ai. O Roda de Entrevista especial desta quarta-feira tem como convidado o senador paranaense Álvaro Dias. Os telespectadores estão fazendo perguntas pelo WhatsApp. Tem uma aqui que eu acho que o senador, de certo modo, já respondeu, mas só para constar, né, tem respeito ao telespectador do William Silva. Senador, qual a sua posição? Opa, saltou aqui. A sua posição, vamos lá.
Senador, qual sua posição em relação à política privatista, rótulo marcante na ideologia do partido de onde o senhor veio, o PSDB? Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica seriam privatizados? William Silva, acho que você já respondeu. Quer acrescentar? Respondi que jamais, né? São instrumentos preciosos aí de desenvolvimento econômico, inclusive até de segurança nacional, de soberania. Agora, eu até agradeço, porque há aqueles que me chamam de estatizante, ele pelo menos está me chamando de privatista. E, na verdade, eu sou pela privatização das empresas que devem ser privatizadas, porque serão mais competentes, geridas pela iniciativa privada, e não há nenhum prejuízo para o Estado brasileiro, ao contrário, só haverá benefício se as empresas forem bem geridas, e a preservação daquelas empresas estratégicas que dizem respeito à qualidade de vida das pessoas. Eu não posso correr o risco de ver, por exemplo, a tarifa de energia se elevando assustadoramente em função do interesse de alguma empresa do exterior, uma estatal chinesa, por exemplo, e ficarmos reféns, né, desse apetite econômico desmesurado que muitas vezes ocorre. Então é preservar na população o interesse coletivo, a qualidade de vida das pessoas. Senador, o senhor já falou aqui de algumas das pautas, já se posicionou a respeito da privatização, a respeito da corrupção. O que mais o senhor pretende defender? Qual que é o perfil do seu eleitor? E eu queria especificamente que o senhor se posicionasse a respeito de algumas pautas polêmicas, especialmente porque recentemente o partido ganhou nos seus quadros aí um deputado bastante polêmico, o Marco Feliciano, que é um representante conservador da igreja, enfim. Eu queria que o senhor se posicionasse aí sobre essas pautas mais sociais, né, sobre como é que o senhor... e como o senhor converge ou não com as ideias do deputado Marco Feliciano. Primeiro, eu creio que é essencial tratar de problemas que dizem respeito à saúde, à segurança, à educação da população. Mas em primeiro lugar, fundamental dizer como nós resolveremos esses problemas sem recursos, né? Então, por isso que eu insisto muito nessas reformas que são essenciais. Você citou, inclusive, eu acabei não respondendo, a reforma tributária. Essa é fundamental. É uma reforma prioritária e não pode estar isolada. Ela tem que vir com um novo pacto federativo. A reforma do sistema federativo e a reforma tributária, além de proporcionar uma mais correta distribuição dos recursos públicos através do novo pacto federativo, vai fazer com que a roda da economia gire com mais força, com o governo arrecadando mais e a população pagando menos impostos. Mas como faz essa matemática? E a consequência, eu já vou te dizer, e a consequência é exatamente a redução dos preços dos produtos que nós consumimos. Exatamente porque o imposto não incidirá com a mesma violência com que incide hoje sobre os preços dos produtos consumidos pelos brasileiros. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui governador do Paraná, e é preciso sempre apresentar essa credencial, demonstrar que você teve uma oportunidade de fazer e fez. Porque se você teve a oportunidade de fazer e não fez, não tem o direito de vir prometer. Então, em determinado momento, havia uma grande sonegação no imposto da carne no estado do Paraná. O que nós fizemos? Reduzimos a alíquota de ICMS de 17% para 5%. E o que aconteceu? A receita cresceu 300% no setor. Eu não tenho nenhuma dúvida, nós temos mais de 70 itens no nosso modelo tributário, entre impostos, contribuições sociais, emolumentos, taxas, tarifas, enfim, mais de 70 itens. Se nós reduzirmos isso para um imposto quase único, mas com uma simulação de resultado que corresponda à necessidade do Estado brasileiro, certamente nós vamos impulsionar o crescimento econômico. Isso é possível, é evidente que isso é possível. Agora, em relação a essas pautas que dizem respeito mais a convicções religiosas e pessoais, o nosso partido é um espaço democrático aberto para a discordância e o pluralismo. O pastor Feliciano pode defender tranquilamente as suas bandeiras,
como outro integrante do partido, como o Sandro Rezende aqui, por exemplo, de Goiás. O presidente do partido em Goiás. O presidente do partido aqui em Goiás pode também defender as suas bandeiras, mesmo se opondo ao partido. Aí que é a beleza da democracia. Mas com o senhor candidato à presidência, como é que essas pautas vão ser trabalhadas dentro do partido? Na verdade, como estão sendo trabalhadas, com liberdade absoluta, até porque não cabe ao presidente da República decidir sobre essas questões, né? Algumas delas o Supremo já decidiu, já esgotou a pauta, e outras poderão ser decididas ainda pelo Congresso Nacional. Fala-se, por exemplo, a indagação acho que foi aqui do aborto. Eu considero a legislação atual suficiente, já prevê os casos em que a legislação admite o aborto. Não vejo necessidade de alterações neste momento. Essa convivência entre uma liderança com perfil conservador, não só conservador, bem direitista mesmo, com o perfil do senhor, mostra que os partidos políticos brasileiros, eles não têm identidade programática. Aliás, o senhor foi do PMDB, o senhor foi do PSDB, exatamente, do PV, o senhor está no Podemos agora. Exato. E hoje aquela mesma pesquisa revela que metade da população brasileira não tem simpatia política. E a gente sabe que os partidos são fundamentais na democracia. Quer dizer, não é esse tipo de comportamento, essa grande mudança de partido que está prejudicando a democracia brasileira? Olha, o que está prejudicando a democracia é a inexistência de partido político. Então você leu algumas siglas aí, eu digo a você, eu nunca mudei de partido. Estou mentindo? Não. Eu mudei de sigla. Nós não temos partidos no Brasil, partidos programáticos, nós temos siglas para registro de candidaturas. E eu mudei de sigla para não mudar de lado. Mudei de sigla para não mudar de convicção e de princípio. Mudei de sigla procurando um partido que até hoje não encontrei. Estou num movimento que não é um partido, pode se tornar um dia se nós fizermos a reforma política. Porque esse modelo é um monstrengo. Mesmo aqueles políticos que desejam militar partidariamente, de forma correta, programática, eles estão impedidos porque são reféns desse monstrengo que é o modelo político brasileiro. Os partidos estão deteriorados, estão desmoralizados, estão rejeitados, estão condenados pela opinião pública. Mas o senhor é senador, o senhor podia no Congresso Nacional ter liderado um debate de reforma política que desse essa identidade programática. E você, como uma jornalista inteligente, sabe que uma andorinha só não faz verão. Nesse sistema presidencialista de poder, como temos no Brasil, o presidente da República, sim, pode assumir compromissos que ele tem condições. Eu pretendo, chegando a presidente da República, formatar um projeto de reforma política que será inspirado por especialistas, não é? Longe do Congresso, longe do corporativismo, e evidentemente o presidente, concordando, subscreve, apresenta a proposta à sociedade, obtém o apoio da sociedade e vai ao Congresso buscar a aprovação. Senador, só estou falando da relação. Você tem razão de cobrar. Aliás, os brasileiros cobram com razão do parlamento. É uma cobrança do coletivo do parlamento. Porque há alguns que contestam, que protestam. Eu sempre fui um contestador desse sistema. Por isso, eu só fui governo 4 anos quando governei o Paraná, não podia ser oposição a mim mesmo, né? E fui... Seria, se pudesse? Não, porque a população aprovou meu governo por inteiro, com 93% de aprovação ao final. Todos os anos, o governo melhor aprovado do país, na pesquisa do Ibope, pesquisa do Datafolha. Então eu não podia fazer oposição. Mas o senhor tentou voltar e não conseguiu. O paranaense não o elegeu novamente. Em compensação, me deu 80% dos votos para senador, que é a maior votação da história do Brasil desde 1946, senador, proporcionalmente. Mas vamos falar do futuro. Aquele episódio tem explicação para ele, mas não é aqui o momento de explicar o episódio de uma derrota. Uma derrota entre tantos recordes, alguém que está na política há 41 anos e que tem 11% de rejeição no seu estado. E tem a menor rejeição do Brasil, que é menor ainda onde é conhecido. Então eu fico honrado com isso, é claro que eu sou grato a isso,
a população é generosa, mas é por isso que eu respondo com dignidade. Eu posso perder eleição, eu posso perder eleitor, eu posso perder voto, mas a dignidade jamais eu perderei. Eu posso ser, evidentemente, contrariado em relação ao que eu penso, mas há uma coisa que, para mim, é inarredável, é a minha honra. Essa eu não admito que seja atacada em nenhum momento, porque o dia em que eu não tiver mais condições de defender a minha honra, eu vou para a minha casa. Senador, vamos para mais um intervalo, estamos indo para o último intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o quarto e último bloco da entrevista com o senador Álvaro Dias, Podemos, do Paraná. Música, cinema, artes plásticas, fotografia. Um giro de dicas culturais pelo Brasil. Parabéns, Metrópolis. Programa vencedor do Prêmio APCA 2016 na categoria Audiovisual Iniciativa Cultural. Um dos maiores programas socioculturais do país está em festa. Um grande momento do nosso país se aproxima. Milhões de brasileiros estão convocados a fazer as suas vozes e corações falarem mais alto pela democracia. Dia 9 de maio é o prazo final para tirar, transferir ou regularizar seu título de eleitor e poder votar nas eleições 2018. Não deixe para a última hora, porque a democracia é feita com a participação de todos. Procure um cartório eleitoral ou informe-se no site TRE do seu estado. Domingo. Esta é uma tartaruga de pente e está aqui para se alimentar dos corais que cobrem o naufrágio. Uma profunda viagem do Recife até a floresta tropical. A Grande Barreira de Coral. É uma coisa maravilhosa. Domingo, logo após Repórter Eco, no Planeta Terra. Quarto e último bloco do Roda de Entrevista Especial desta quarta-feira, que recebe o senador Álvaro Dias. Muitos telespectadores mandando perguntas aqui no WhatsApp. Infelizmente, caro telespectador, você que está mandando mensagem para a gente, não vai dar para ler todas, mas consto que a gente está vendo aqui. Vou passar rapidamente algumas delas. Luciano Calil. Senador, se eleito na prática, daria conta de mudar esse balcão de negócios, que é o Brasil? Boa noite, senador. Qual o seu compromisso para melhorar o Senado? O senhor acredita que a segurança pública vai ter jeito? Quais são as reformas propostas? Reforma agrária, reforma tributária. Isso aqui é do engenheiro Henrique, do bairro Jardim América, aqui de Goiânia. Bem, em relação ao Congresso, tem uma proposta desde 99, ela não prospera, há o corporativismo que impede, mas como presidente da República será uma bandeira. Reduzir, enxugar o Poder Legislativo, um Poder Legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado, reduzindo o número de senadores, deputados federais. Senadores, 1/3. Ixi, aí deputados federais, mexer, hein? Exato. Deputados federais em torno de 20%, estaduais proporcionalmente e vereadores. Olha, chegou um momento em que o Brasil adota essas providências ou ele não sai do buraco. Nós temos que fazer a opção. Queremos uma nação envelhecendo na pobreza ou queremos despertar para a possibilidade de emergirmos para um projeto de desenvolvimento sustentável? É preciso fazer essas reformas. E isto é essencial. É claro que vai ser uma dificuldade, mas nós temos o dever de tentar. E eu vou além, sem nenhuma arrogância. Se eu chegar lá é para isso, não é para outra coisa. E digo mais, faremos isso. Se não fizermos, é porque nos arrancaram de lá. Mas se não nos arrancarem, nós faremos. E eu tenho certeza que o Congresso fará essas reformas. Porque é uma questão de inteligência, não é questão de medo da população. Ulisses dizia, só o povo mete medo nos políticos. É verdade, o povo mete medo nos políticos. Mas nesse caso seria inteligência, sobrevivência.
Senador, como é que estão as negociações do senhor e as conversas do partido do senhor aqui em Goiás? Recentemente, um deputado que hoje é ministro de bastante expressão nacional, que é o Alexandre Baldi, deixou a legenda. A legenda vai ter mudança de comando, vai caminhar aqui com quem? Existe aí também um rumor de que pode caminhar com o senador Ronaldo Caiado. Como é que estão essas negociações? Olha, primeiro, o nosso partido decidiu ficar independente em Brasília e, por isso, era incompatível a permanência de deputados que almejavam ser ministro do governo Temer. Por isso, a mudança em Goiás. Hoje nós temos o Sandro Rezende presidindo o partido, sem nenhuma ambição pessoal, está aí exatamente para articular os entendimentos. A nossa posição é de independência, não há ainda uma definição. Obviamente, a prioridade é o projeto presidencial. É preciso analisar a conveniência do apoio a esse ou aquele em função do suporte ao projeto presidencial. Então, temos algum tempo ainda, temos algum tempo para filiações até 7 de abril e para as coligações temos tempo até o mês de julho. A nossa convenção nacional será no dia 22 de julho. Então, até lá teremos tempo. Nós temos conversado, sim, com o senador Ronaldo Caiado, meu colega no Senado, que é um grande senador, está muito próximo. Conversei também com o Daniel Vilela, tivemos uma conversa também bastante interessante sobre Goiás, mas não há nenhuma decisão. Nós estamos ainda abertos aos entendimentos. Senador, vamos trabalhar com uma hipótese no futuro. O senhor é eleito presidente da República. O seu partido é um partido pequeno. Por mais que ele cresça, não vai ter maioria no Congresso. Como fazer nesse sistema que o senhor mesmo classificou como balcão de negócios para obter maioria e não cair no mesmo buraco que o governo Collor, o governo Dilma caíram de ter que negociar para ter maioria? Olha, tem que ser um governo suprapartidário. Chegou a hora do Brasil pensar grande através dos seus parlamentares. É aquilo que eu disse antes. Ou os parlamentares e os políticos brasileiros fazem a leitura correta desse movimento que está já no inconsciente coletivo, que pode se tornar avassalador, que é um movimento de mudança da prática política, da cultura política, ou serão atropelados. Por isso eu acredito num governo suprapartidário que qualifique a gestão com técnicos qualificados, os melhores para cada área do governo. E que prestigie, governo que prestigie parlamentares politicamente, considerando-os artífices do governo. Não apenas mero coadjuvantes, mas artífices. O governo, quando chega a Goiás e vai inaugurar uma obra, ou vai lançar um programa, vai ter ao seu lado o deputado de Goiás que o está apoiando, que terá méritos, terá contabilizando méritos por aquela iniciativa bem-sucedida. Foi assim no governo do Paraná. Ninguém indicou secretário, ninguém indicou diretor de empresa, ninguém indicou delegado de polícia, diretor de escola, mas todos suprapartidariamente apoiavam o governo que estava sintonizado com as esperanças da população. Então, esta é a questão fundamental. Tem que haver sintonia do governo com a sociedade para se obter o apoio do Congresso Nacional. Quando você fez referência a 2 ex-presidentes que tiveram o processo de impeachment como conclusão da sua trajetória no governo, é porque a população foi para as ruas. Não havia mais sintonia, houve um divórcio. Aliás, divórcio que há hoje entre as instituições públicas brasileiras e o povo do país. É por isso que eu disse que essa república mais parece um império. É claro que essa república tem um defeito de origem. Ela já nasceu torta, porque a sociedade estava distante das autoridades que governavam. Mas nas últimas décadas, nos últimos mandatos, nós reacendemos esse divórcio, as instituições afastadas da sociedade. Voltando à questão anterior, pelo que eu entendi da sua resposta, o senhor disse que tem conversado com o Ronaldo Caiado e já conversou com o Daniel Vilela. Eu posso entender, então, que o Podemos em Goiás ficará na oposição? Sem dúvida, porque nós temos um projeto nacional. E o governo de Goiás tem o seu candidato, que é Geraldo Alckmin,
O Geraldo Alckmin de São Paulo. Que será o nosso... A presidente. Tá. Que será adversário nosso. Então é evidente que nós não vamos caminhar nesse mesmo caminho. Mas o MDB e o DEM também podem ter candidatos a presidente da República. Podem, mas não necessariamente, né? Nós temos que aguardar. Por isso que nós não estamos com pressa para definir em Goiás o nosso palanque. Palanque agora é só suposição, porque não existe mais palanque, né? É só uma expressão. É força de expressão. É força de expressão. Mas nós vamos definir uma coligação que tem uma relação com o projeto nacional. Primeiramente, com aquele candidato a governador que acolha inteiramente a nossa proposta de substituição desse sistema e, obviamente, aceite dar suporte político também ao nosso projeto aqui no estado de Goiás. Isso vai ser decidido no devido tempo. Senador, rapidinho, falta, eu estou conferindo ali no relógio, menos de 7 minutos para encerrar. Perguntinha rápida, resposta rápida. O que o Podemos Brasil, o seu partido, tem a ver com o Podemos lá da Espanha, que é um partido bem mais de esquerda, né? Nada a ver com o partido. E por quê? São apenas charás? Yes, we can. Está explicado, né? Em cima da frase do ex-presidente Nasceu lá, Barack Obama. Na frase do presidente Obama. Nós somos mais parecidos com o partido do Macron na França, que caminha mais pelo centro. E, senador, hoje o senhor, na última pesquisa da Datafolha, marcava cerca de 4%. 6% também, né? Por que vocês gostam de colocar sempre o número inferior? Jornalista é ruim de matemática, senador. E por que vocês não colocam o número mais importante, que é o da rejeição? Porque eu vou explicar por quê. Não, é claro que liberdade total de você colocar a intenção de voto. Mas é mais importante a rejeição, que tem mais a ver com a realidade. Porque a rejeição diz respeito ao passado e ao presente. É a obra pronta. A intenção de voto é o futuro. Eu brinco às vezes dizendo, entre essa pesquisa aí e a previsão do Carlinhos Vidente, eu fico com a previsão do Vidente, porque ele tem acertado muita coisa. E as pesquisas... Esse é aquele que diz que o senhor vai ser o próximo presidente do Brasil? Exatamente. E as pesquisas erram muito, não é? Então é uma brincadeira que eu faço, mas é impossível a pesquisa acertar agora na intenção de voto. Agora, ela não erra em relação à rejeição, porque já é algo pronto. Mas a rejeição intenção de voto é futura. A rejeição também indica falta de conhecimento do candidato. Não, onde eu sou conhecido, eu sou menos rejeitado. Às vezes, falta de conhecimento aumenta a rejeição. No Paraná, por exemplo, é o menor índice de rejeição e no Sul é o menor índice de rejeição em relação ao Brasil, onde eu sou mais conhecido. Senador, telespectador Marden Costa Júnior, aqui de Goiânia. Gostaria de saber como o senador lidaria com a educação, que é considerada, segundo ele, como o calcanhar de Aquiles dele. No caso do senhor, por conta da repressão policial ao movimento dos professores grevistas de 1988, quando o senhor era governador do Paraná. Teve isso? Olha, isso é um factoide, né? Eu respondo dizendo o seguinte, eu terminei o governo com 93% de aprovação. Mas teve a repressão? Do povo do Paraná. É evidente que se tivesse ocorrido uma repressão, eu não teria 93% de aprovação. E jamais faria 80% dos votos para senador. Então essa é a resposta. Agora, em relação à educação, eu posso dizer, eu fui o autor do projeto da aposentadoria especial dos professores. Aliás, estive em Anápolis, à época, discutindo esse projeto na Câmara de Vereadores, como deputado federal ainda. No Paraná, eu concedi gratuidade de ensino em todas as universidades estaduais. Lá no Paraná, na época, quem media a qualidade de ensino no país era a Fundação Carlos Chagas, e o ensino do Paraná era considerado o melhor do país. Então, sobre educação, eu converso dessa forma. E eu fui relator também do Plano Nacional de Educação no Senado. Da proposta que chegou, eu apresentei 103 emendas, 50 delas foram aprovadas. Não foram aprovadas aquelas importantes sobre uma lei de responsabilidade educacional. Essas não foram aprovadas. Mas é fundamental que sejam, porque a educação, eu não preciso dizer, né? Não vamos repetir essa frase de todas as campanhas, a educação é fundamental para o desenvolvimento. O que é preciso é aplicar o que se aprova como legislação para impulsionar a educação no país. Por exemplo, 10% do PIB para a educação, está lá no Plano Nacional da Educação. E nós estamos aplicando 10% do PIB? Nunca. O que nós aplicamos bem mesmo, e já
chegamos a 74% do PIB, não é? A dívida pública, 50% do orçamento desse ano. Educação 3%, saúde 3%, 50% do orçamento para pagar só juros e serviços da dívida pública. Então, o Brasil foi desarrumado, desarrumaram esse país. Nós precisamos aprumá-lo, não vamos ficar com esse mimimi, não é? De que houve uma repressão policial. Vamos pensar grande, vamos pensar na grandeza desse país, o que esse país necessita, o que se adquiriu de experiência positiva na administração pública para credenciar governar o país diante de tantas vicissitudes, de tanto infortúnio, de tantas dificuldades, desigualdades sociais, um país sem produtividade, sem investimento. Nós perdemos para todos os países emergentes. O Brasil só ganha da Ucrânia e do Sri Lanka em matéria de investimento, em matéria de produtividade. Então precisamos recuperar esse país e tem gente que vem com uma história de 30 anos atrás que não conhece. Levantar essa questão, ignorando tudo que se fez de positivo. Senador, não dá tempo para mais pergunta nenhuma, infelizmente. O senhor ficou bravo com essa pergunta? Não, eu gostei dela. Eu adoro essas perguntas que permitem a gente colocar posições com muita clareza. Né? Infelizmente, o nosso tempo está acabando. O Roda de Entrevista tem apenas 1 hora de duração. Agradeço muito a presença das minhas colegas jornalistas, a Cileide Alves, que agora está de casa nova, na Sagres 730. Sempre que posso, te escuto, Cileide. Obrigada. E a Bruna Aidar, Nova Safra do Jornalismo, Jornal Popular, contribuindo com a gente aqui. E agradeço, acima de tudo, a você, telespectador, que enviou perguntas pelo WhatsApp aqui de Goiânia, e você que está aí no Paraná, na TV Cascavel, que nos assistiu, aos ouvintes da Rádio Brasil Central, AM e FM, agradeço muito a vocês, a audiência. Senador, eu estou conferindo o relógio ali, 30 segundinhos para o recado final do senhor. Obrigado, Enzo, obrigado a Cileide e a Bruna, obrigado ao Paraná também, lá ao Jorge Guirado, na KTV, lá em Cascavel. E obrigado ao Brasil que nos acompanhou, especialmente aos goianos que estão mais próximos. Nós acreditamos no futuro do Brasil. Temos que caminhar por caminhos difíceis de serem caminhados, mas que nos levarão a um futuro melhor, reabilitando as esperanças que foram sepultadas sob esses escombros da incompetência e da corrupção no Brasil. Senador, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a você. O Roda de Entrevista volta em sua edição normal na próxima terça-feira, a partir das 8 da noite. Uma boa noite e eu te aguardo. Até lá.